Olá, pessoal! Está começando mais uma edição do Traçado das Artes, um programa produzido pelo Newslink TV. No Traçado das Artes, você fica por dentro de tudo que há de melhor no segmento da arte no Ceará. Conversamos com personalidades do mundo da cultura e da arte para conhecer a história dos artistas e como funcionam seus processos criativos. Eu sou Clara Memória, estudante do 5º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. No último dia 18 de abril, foi comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. Neste mês, celebramos a literatura infantil brasileira e os autores. A data é uma homenagem ao escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Para marcar a data, convidamos para este episódio o casal de artistas Júlia Barros e Almir Mota. Iremos conversar sobre a trajetória deles, literatura infantil e ainda conferir as produções da dupla. Júlia é escritora, contadora de histórias há 24 anos e produtora cultural. Lança na Biblioteca Pública Estadual do Ceará o seu primeiro livro infantil, O Monstro Gigante do Medo. Ela também é idealizadora do Festival Cultura Zen e do Lamparina de Histórias, Festival de Contos Populares. Em 2009, dirigiu um documentário com o mesmo título, que retrata a prática de narradores tradicionais de 12 cidades cearenses. Escritor com 26 livros publicados, Almir é ganhador da 2ª edição do Prêmio Literatura para Todos, do Ministério da Educação. Com 40 anos de literatura, já participou de eventos nacionais e internacionais como contador de histórias. É também idealizador da Feira do Livro Infantil de Fortaleza. Confira agora a entrevista com Júlia e Almir pelo Traçado das Artes. Júlia e Almir, sejam bem-vindos ao Traçado das Artes. É um imenso prazer aqui gravar com vocês. Obrigada, Clara. Imenso prazer pra gente também. Sim, que bom estar com vocês. Fico muito feliz. Bom, Júlia e Almir, para darmos início à nossa trajetória, eu gostaria de saber um pouco como foi o despertar individual de vocês para as artes e de que forma os dois se uniram assim, na criação, na contação de histórias. Posso começar? Então, acho que a minha caminhada inicial nas artes se deu aos 9 anos de idade, quando eu participei de um coral infantil na escola onde eu estudava, que era o coral Um Canto em Cada Canto. Foi um coral muito importante que reuniu crianças de escolas públicas de todo o Ceará. E eu lembro que nós fizemos parte de um espetáculo cantado que se chamava Miriam, lá se vem a lua, que era no Teatro José de Alencar. Eu tinha 9 anos e aquela foi a primeira vez que eu entrei no teatro. E eu achei encantador aquelas pessoas ensinando, cantando em cima do palco. E na minha cabeça eu construí aquela ideia de que eu também queria estar naquele lugar, sendo transformada pela arte. E aí depois disso eu fui fazer parte de grupos de teatro na minha comunidade, na escola. Eu fui viver essa experiência e eu comecei a gostar muito dessa experiência. E aí, em 2002, eu conheci a Almir Mota, né? E é uma história de amor que se entrelaça, né, por esse trabalho, o amor na vida pessoal e o amor no trabalho também. Ele me convidou para fazer parte do grupo da Casa do Conto, onde ele contava histórias e eu aceitei e fui amando muito fazer isso. Então, assim, eu sempre repito internamente para mim quanto é prazeroso contar histórias, compartilhar dessas histórias com as pessoas, né? Então, eu quero sempre contar histórias. É muito bom. E você, Almir? Bom, desde muito pequeno, minha família é uma família de agricultores, pessoas da roça, trabalhadores. É uma família de pessoas orais, narradores. Meu pai, que vai fazer 80 anos, conta muita história. Minha avó contava história, minhas tias contavam histórias. E eu escutava isso no terreiro da casa da minha avó. Nesse período não existia nem iluminação elétrica, só luz de lamparina, candeeiro, essa coisa mesmo sertaneja. E foi lá que eu descobri as histórias de encantamento, de lobisomem, da época em que Jesus andava na terra, onde os animais falavam. Então, todos esses tipos de contos e causos
eu ouvi quando eu era pequenininho. E aí fui ouvindo, essa história foi ficando comigo, cresci e fui escrevendo as minhas, né? Aos 16 anos eu já publicava poema em jornal literário, né? Hoje já faz 40 anos que ando publicando minhas coisas. Tenho 26 livros publicados, um prêmio nacional, o prêmio MEC de Literatura, Literatura para Todos, em 2009, e continuo ainda mais fazendo e produzindo. Eu diria para você que se eu não fosse artista, eu seria escritor. Interessante. Eu gostaria de saber um pouco quais foram e quais são as principais influências de vocês, se elas ainda estão presentes no trabalho artístico. Vocês podem contar um pouco mais? Sim. Nas artes? Sim, por exemplo, no meu caso, teve a influência familiar, mas estudando, lendo e curtindo a literatura, a minha influência inicial foi Jorge Amado, Ítalo Calvino, ainda é Gabriel Garcia Marques, o Lorca, li muita poesia latina, né? Então, assim, eu sempre gostei essas literaturas de luta, né, como a gente chama, e gosto muito da cultura popular. Então, eu bebo nesses dois copos, o copo da cultura popular, onde eu acho os violeiros, narradores, os repentistas, as pessoas do povo nas feiras, que a feira foi sempre uma coisa que eu gostei muito, desde criança. E a literatura mais, vamos dizer assim, mais impressa, mais erudita, mais dos intelectuais, uma literatura mais, vamos dizer assim, mais culta, vamos dizer. Então, os principais livros da literatura mundial que eu pude ter acesso, eu curti essa literatura. Então, hoje eu me inspiro muito nas Mil e Uma Noites, né, em Dom Quixote de La Mancha e suas aventuras. Dos franceses eu gosto muito do Victor Hugo, né? Então, são vários caminhos que a gente vai fazendo com o tempo. Tem um período que você gosta mais de um autor, aí passa anos lendo muito aquele autor, aí depois passa para outra autora, e assim sucessivamente. A minha influência, né, na arte, eu poderia citar alguns mestres, né, assim, tipo meu diretor de teatro, Raimundo Moreira, Luizete Carvalho. Almir Mota, para mim, é uma referência na área de contar histórias, né? Ele realmente é um mestre, ele escuta uma história e já consegue contar essa história. Eu conto histórias, acredito que eu conto história muito bem, mas eu tenho que estudar bastante para aquela história ficar ali, né, bem bonita, bem apresentável. Então, assim, o Mimota é uma referência para mim nessa arte de contar a história. Então, eu realizei um projeto que se chama Lamparina de Histórias, que é um projeto que reconhece narradores tradicionais do Ceará. Passamos por mais de 12 cidades no estado do Ceará, e eu acredito. E esses mestres, para mim, essas pessoas da tradição oral, mestres da cultura popular, eles para mim são referências, né? Desse ouvido dourado que escuta as histórias como uma herança, que repassa essas histórias. E aí, já na literatura, né, nessa literatura escrita, eu tenho também algumas referências que me encantam bastante, assim. Marina Colasanti, amo a literatura da Marina Colasanti. Gabriel Garcia Marques, nossa, que maravilha, né, poder ler Gabriel Garcia Marques. E tenho referências também na literatura cearense, Almir Mota, mais uma vez, referência na literatura cearense. Ana Márcia Diógenes é uma grande referência, Patrícia Cacau. Eu tenho a sorte dos meus amigos, Raimundo Neto, Júlio Oliveira, eu tenho a sorte de ter amigos que são grande referência na literatura e de estarem tão próximos de mim. Então, assim, tenho muitas referências na literatura, que eu bebo dessa fonte, que eu me alimento dessa fonte, né? E como escritora, a gente precisa se alimentar bastante dessa fonte como leitora, né? Então, assim, são muitas as referências nas artes, na literatura oral e na literatura escrita. Almir, você é fundador da Casa da Prosa, uma editora independente. Você nota um crescimento desse mercado, especialmente de livros e obras regionais? Sim,
muito. E a verdade é que isso tem mudado com o tempo. A dificuldade de trabalhar com o livro e o acesso do livro às pessoas é uma coisa que no Brasil se perdura por muito tempo, mas não tira da gente a possibilidade que nós temos hoje de ter mais editoras, mais autoras e autores no mercado local. O Ceará sempre foi assim, desde há 2 séculos atrás, sempre foi um celeiro de intelectuais, de autores e autoras na literatura. Nos tempos mais antigos e hoje em dia, sempre a literatura regional ela tem causado uma influência muito boa. Veja só, hoje em dia nós temos mais feiras literárias. Antes nós só tínhamos a Bienal do Livro, né? Nós mesmos chegamos a fazer 7 edições de uma feira em Fortaleza, que era a Feira da Literatura Infantil. Feira do Livro Infantil de Feira Fortaleza. do Livro Infantil de Fortaleza, que acontecia lá na Praça Ferreira. Então a gente trazia autores do Ceará e do Brasil inteiro. E isso causava uma ebulição, as pessoas já esperavam um ano para o outro. Eu vou comprar desse autor que vem aí para a feira, eu vou pegar esse livro dessa autora. Então isso foi bacana porque foi criando um público leitor. Quando a gente surgiu com a Casa da Prosa, tinha poucas... 2009, né? 2009, tinha poucas editoras. Hoje, formalizadas, nós temos muitas editoras independentes do Ceará. E o movimento está bem grande de autores independentes, coletivos. De coletivos, de autores e autoras. Então, assim, é muito bacana. E eu percebo também, além desse crescimento do mercado editorial, e tem também um crescimento também de bibliotecas comunitárias, né? Nós temos um projeto chamado Baú de Leitura, que já entregou cerca de quase 500 acervos de livros, que vai no baúzinho com 300 livros. A gente vai, conta histórias, faz trabalho de mediação de leitura, de formação, atendendo as instituições beneficiadas. Então, assim, esse é um projeto simples, né? Doação de livros, mas que tem fomentado o surgimento de novas bibliotecas. Para a gente, assim, é uma grande satisfação ver esse crescimento dessas bibliotecas, principalmente nos territórios periféricos, territórios das zonas rurais, né? Onde as pessoas têm menos acesso ao livro. A gente está numa capital que tem acesso a livrarias, tem acesso a bibliotecas bastante, né? Mas essa realidade, ela não é assim em todo o Ceará. A gente está no Brasil, a gente tem muitos estados que não tem uma livraria, que não tem só tem, às vezes, aquela biblioteca municipal, às vezes nem tem. Então, assim, esses espaços, eles são muito importantes porque eles democratizam, né, o acesso ao livro e fomenta também esse surgimento de mais produções literárias, né, para alcançar esses leitores, esses novos leitores. Para simplificar, quando a gente chega mais uma vez numa mesma escola no interior do estado, os pais vão procurar os livros. Porque, mas meu filho leu aquele do ano passado. Qual a novidade desse ano? Qual o lançamento? Procura o que a gente está lançando. O irmão dele não tem isso, vou mandar para o irmão dele. Então, assim, as pessoas buscam sim. No Ceará, houve um aumento de 18% o nível de leitura no Ceará nos últimos 12 meses. É um índice governamental... de políticas, né? De públicas, públicas, né? Identificando que nós estamos com um público crescendo de leitores. O livro ainda é um instrumento especial na cultura brasileira, um instrumento especial de educação. Então, o que acontece? O livro é um instrumento cultural sagrado, como dizem, porque ele traz informações importantes, ele é o sabedor das coisas. E a literatura infantil e juvenil, que é o nosso eixo, traz a ludicidade, traz o encantamento, a beleza da vida. A criança, o jovem precisa disso. Quem precisa de realidades demais, de estatísticas, são os adultos que vivem uma vida, às vezes, árdua e tem que entrar em choque com essa realidade. Precisa disso, mas a criança que está em formação, a criança que está na escola, que está tendo seu primeiro contato com o mundo lúdico, com o mundo das letras, precisa, na verdade, de algo fantástico, que ele cative e que fique com ela.
Então, certa vez, quando perguntaram a uma criança que estava com a gente, você gostou da contação de história? Gostei. E você vai se lembrar? Vou, eu guardei no coração. Entende? Então, é importante essa chegada até esse sentimento da nossa arte com as crianças. E eu acredito que até nós adultos também precisamos muito, né, dessa sensibilidade que a arte, a literatura nos traz. Eu acho que a gente não resistiria só de viver das durezas do mundo. A gente precisa sentar, abrir um livro, né, ler um livro, se deliciar com um livro de crônica, se deliciar com uma boa poesia, né? A gente precisa desse afeto, o mundo precisa desse afeto que a literatura nos traz, né? E se não gostar, não tem problema, porque você não é obrigado a gostar. Também, nem tudo é só... Nem tudo é só gostar. Você pode também não gostar daquela obra e dizer, eu não gostei disso aqui, né? Até mesmo com os autores preferidos da gente, tem contos que eu leio que digo, eu não terminaria o conto desse jeito, não. Mas tem uns fechamentos que pagam o livro todinho, né? Então, isso é uma coisa que você vai descobrindo com o seu dia a dia como leitor, né? Nós sabemos o quão difícil pode ser a trajetória de um artista no Brasil, especialmente aqui no Ceará, no Nordeste. Eu gostaria de saber um pouco como a desvalorização da arte já se mostrou um desafio no trabalho de vocês. Escolher ser artista é um ato de resistência. Eu também sou professora, mas eu escolhi ser artista, viver da minha arte, eu vivo da minha arte. Então, assim, são muitos os desafios que nós encontramos, e não só nós, a gente vê muitos companheiros e companheiras da arte, né, profissionais, vivendo às vezes vamos dizer, uma certa instabilidade, né? A gente está ali, enfim, é bem desafiante viver de arte, mas é uma escolha muito consciente. Eu faço o que eu gosto, né? Eu me realizo. É aqui onde eu me realizo, é aqui onde eu me encontro, né? Na arte. De um casal de artistas. Um casal de artistas, né? Quando não está bem, né? O artista, ele é diferente dos trabalhadores no geral, né? Ele tem um modo de pagamento, inclusive, diferenciado. Ele vive de cachê, ele não vive de salário, né? Quem vive de salário somos autônomos. Somos autônomos, geralmente. E mesmo tendo CNPJ, tendo empresa, de qualquer maneira você tem que vender um produto cultural, né? A sua arte ou o seu livro, o que for. Então, no caso da gente, tem dado certo, tá? Tem dado certo. As perspectivas são boas. Tem marés, é claro. Dá para casar. Tem marés, viu? Tem marés. Tem marés, marés claro. altas, marés mais baixas, marés medianas. A gente vive nesse equilíbrio das marés, né? Surfando. Tem livros da gente que tem um público maior, tem outros que a gente... esse livro vai ser ótimo e tal. É ótimo o livro, mas não tem um leitor tanto como outros. A gente tem isso, né? A gente tem livros que a gente leva para facilitar a venda dos outros, porque todo mundo já procura aquele, mas vou levar isso também, né? E a nossa viver de arte também, você vive também a economia do país. Se o país politicamente, né, é avesso às artes, é avesso, né, enfim, as diversas formas de estar no mundo, aí você vive também esse avesso, né? Então, acho que a gente vive também nessa economia do país. Nós participamos de editais municipais, estaduais, federais. Já fui bolsista Funarte, né? Do Ministério da Cultura. A Júlia já foi também. Então, consegue bolsa de uma embaixada. Uma embaixada chama a gente aqui para a gente ir lá para Costa Rica fazer uma atividade do Brasil, lá pelo governo brasileiro. A gente vai. Então, como nós somos, assim, os tios das histórias e da literatura... Ele quer dizer que a gente conta história há 24 anos. Então, a gente se torna, de alguma maneira, conhecido das pessoas. De alguma maneira, a pessoa já ouviu falar do Almir e da Júlia. Então, aquele casal, né? Não, vamos trazer eles, então. Então, é assim, aí existem as oportunidades. A gente viaja pelo Brasil também, né? Agora, por exemplo, em julho, a gente deve estar em Minas Gerais, né? E aí a gente pretende de Minas possivelmente fazer
Espírito Santo. É assim, a gente sempre fica casando uma atividade com outra. Quando vamos para o interior, aí vamos para Juazeiro, mas vamos também para o Crato, aí descendo para Iguatu. Então é uma maratona de atividade. Nós acabamos de chegar de uma agenda de uma semana em cidades do interior. É muito bom. A recepção das crianças. Tem escolas que as crianças não conhecem a gente? Tem. Mas elas se encantam quando conhecem. E tem as escolas que ela já sabe que é a gente, já chama pelo nome, já grita lá na porta. Já espera as novidades. Já espera as novidades, né? Muito legal. Então tem isso. A gente saímos de um palco, a gente estava fazendo uma apresentação numa praça pública, aí saímos de um palco correndo para um ginásio. Chegamos no ginásio, pessoal, as crianças já davam a mão assim, ei, Almimar, ei, Júnior. Então, e os caderninhos para os caderninhos para pedir autógrafo, né? Os fofos. A gente, às vezes, tem que esperar os pais, porque os pais pediram para vocês ficarem aqui, porque eles querem ver os livros que vão adquirir. Aí a gente fica, aí é uma sessão de autógrafo. Faz fila de menina assim no interior para assinar o livro. Eu digo que o bom de escrever para a infância é porque eu tenho os leitores mais fofos de todos, eles são muito fofos. Eu me divirto muito. Assim. É bem animado, viu? A Júlia fez um lançamento agora recente no interior que acabou os livros. Ela levou 50 livros, eu achei que era muito. Não era. Acabou os livros. No meio do lançamento. A gente mandou trazer e outro dia levamos mais. E levamos mais para a escola. Então, é essa a nossa realidade. Você acha que todo mundo é assim? Não. Todo mundo tem que construir a sua carreira, né? E tem que acreditar. Tem que acreditar no que você faz. A resistência, né? Essa resistência como artista também tem a ver com a nossa crença, né? A nossa fé no que a gente faz, nessa transformação que é da gente e também nessa transformação social, né? Que a arte proporciona, né? Tem professor que chega na banca de lançamento assim, eu vou criar aquele e esse, porque eu vou fazer um plano de aula, um projeto literário para isso, vou fazer um de ecologia para aquilo. Então, ele já sabe o que é. Ele aproveita a nossa literatura para semear na sala de aula dele. Então, isso para a gente é muito bacana. Eu sempre que posso agradeço os professores que trabalham com a literatura. Aqui em Fortaleza, quando a gente chega na escola, é muito bacana, é show de bola. Muito bonito. Sim. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Retornamos com o Traçado das Artes. Neste episódio, contamos com a presença de Júlia Barros e Almir Mota, escritores e contadores de histórias. Neste bloco, vamos falar sobre algumas das produções e inspirações destes profissionais. Júlia, você está promovendo seu primeiro livro infantil. É a primeira vez que você se aventura na literatura, em geral, ou apenas na infantil? Então, na literatura, de um modo geral, né, como contadora de histórias, eu tenho 24 anos dedicados à arte de contar histórias e à literatura oral, mas na literatura escrita, esse é o meu primeiro livro, O Monstro Gigante do Medo, um livro para crianças pequenas. O livro, gente, está muito bonito. Olha, mostrar um pouquinho aqui das ilustrações do meu livro para vocês. Conta a história do Juca e da Tina brincando de vencer os seus medos. Então, assim, é o meu primeiro livro infantil, pela nossa editora, Casa da Prosa. Com acessibilidade, ele vem com recurso, né? Vem com QR Code, que a criança pode, a mãe, né? Os pais podem aproximar aqui e ouvir a audionarrativa com sonoplastia, por mim, e também acessar a narrativa em Libras. Então, acessibilidade para a gente é uma questão muito bacana, muito importante, né? Fazer com que essa literatura chegue ao máximo de leitores possíveis. Estamos, como vocês devem saber, no mês do livro infantil. De que maneira fazer com que o incentivo e a valorização da literatura infantil não se limite apenas a este mês? Essa realmente é muito importante. Esse mês é um mês que a gente tem muita atividade nas escolas, como autores, como narradores. Então, eu acho muito importante, né, que essa literatura vá para além do mês de abril, que é o mês que tem o dia 2 de abril, o Dia Internacional do Livro Infantil, tem o dia 18 de abril, que é o Dia Nacional do Livro Infantil, tem o dia 23 de abril, que é o Dia Mundial do Livro, né? Então, assim, é muito importante que essa literatura ela vá para além
do mês de abril, que essa literatura possa fazer parte da vida das crianças, né, e das suas famílias, porque ler é muito divertido, ler é muito bacana e transforma algo aqui dentro da gente, né? Transforma uma realidade dentro da gente. Eu acho que tem que incentivar a leitura para todos os meses. Bom, a literatura infantil realmente é um dos principais, assim, baluartes da literatura de modo geral no Brasil. E no Ceará, isso não é diferente. Eu mesmo comecei em 1999 com o meu primeiro livro, né? E hoje eu tenho já 26 livros. Minha literatura é um pouco regional, né? Ela fala de uma praça do Ferreira de antigamente, de um café Java, do bode ioiô que fazia as suas danações, as peripécias no centro, né? Mas eu falo também das lendas do Ceará. Gosto de escrever sobre as histórias do Ceará. Esse livro, por exemplo, é O Bicho do Rio, é a lenda de Jucás. É a lenda de Jucás que o povo de lá me contou e eu coloquei em livro, né? É uma história bacana que as crianças gostam de ouvir. Também um livro acessível, né? No caso desse aqui. A gente festeja muito a literatura infantil, mas a gente tem que acordar também os pais para acompanhar os meninos na literatura. Já que o menino está lendo, então leia também, porque isso vai ler o exemplo, né? Todo mundo lendo em casa, facilita muito o menino acreditar que isso é importante para ele. E ler para uma criança também é criar afeto, né? Quando você lê para o seu filho, para a sua filha, você está construindo ali um relacionamento pautado em afeto. Depois de uma leitura você pode conversar sobre aquela literatura, ou não, fechar aquele livro, passar para um próximo. Enfim, pode surgir algumas atividades, né? Por exemplo, o Bode Ioiô é um livro que depois de ler casa muito bem com um passeio ao Museu do Ceará para conhecer o bode empalhado, né? O meu livro, por exemplo, O Monstro Gigante do Medo. Depois de ler, o pai e a criança pode promover um diálogo sobre medos, né? As percepções da criança depois de conhecer as aventuras do Juca e da Tina falando sobre os seus medos. Então, abre-se um leque após uma leitura de um livro, né? De possibilidades do mundo dentro da criança e fora. Nós sabemos que com o aumento da conectividade está cada vez mais difícil prender a atenção dos adultos e especialmente das crianças. Como manter o interesse desse público infanto-juvenil na contação de histórias diante de tantas distrações? Não é? Ainda tem funcionado. Primeiro porque o povo cearense, em especial, é um povo muito oral, né? Familiarmente, no geral, as pessoas sempre teve um narrador na família, seja o pai que tinha um avô, mas tem. Então isso, de qualquer maneira, ainda tem uma tradição. Essa tradição aqui do Ceará é uma tradição que está no mundo, né? Os povos que formaram os nossos também já tinham essa tradição da literatura oral. O que acontece? Eu acredito que vai ter um momento que as pessoas vão precisar, de alguma maneira, se afastar dessa conectividade toda e vai precisar mergulhar numa atividade mais individual, porque a leitura no livro é uma ação individual, né? Quando você está só com o livro, você está só com o livro. Se você está com o seu aparelho, o seu dispositivo, você não está só. Você está conectado com todo mundo. E isso, às vezes, assusta muitas crianças, assusta algumas pessoas, né? Devido a esse comportamento de como a vida é levada, com uma certa agressividade, um certo imediatismo. E a conectividade, ela não é de todo modo ruim, né? Essa nova geração, ela está nesse mundo conectado. Então, nós somos de uma geração, tipo, quando eu era criança, eu não tinha acesso à internet. Eu fui ter acesso à internet já, sei lá, depois dos meus 18, 20 anos, já na minha vida profissional. Então, assim, mas esses meninos já nascem conectados. Então, é preciso também saber tirar proveito dessa conectividade, com as leituras digitais, mais interativas,
Eu vejo que os meninos, essa nova geração está muito ligada nesse visual também. Mas quando você conta história, existe algo diferente. Dessa última viagem que nós fizemos no Sertão Centro-Sul cearense, uma professora me chamou a atenção, porque ela disse: foi muito legal ouvir vocês contando histórias, porque eu pude imaginar as histórias que você estava contando. Então, isso não tem preço, essa capacidade de você criar, de você imaginar mundos. É igual quando você pega um livro, uma literatura, que você fica imaginando, né, aquela história, Harry Potter, essas que vão, de exemplo de histórias que foram para o cinema, porque depois que você lê, quando você lê primeiro o livro e depois você vai para a tela, às vezes você tem ali um choque, né, porque você tinha criado a sua capacidade imaginativa, você está junto ali com o autor, imaginando aqueles personagens, né, como era aquela personagem, enfim. Então, assim, não é de todo ruim, mas esse é um relacionamento também muito individual. Pode ser que está muito conectado às telas, isso possa trazer também mais ansiedade. Cada pessoa vai descobrir como é que está acontecendo esse relacionamento, de você estar mais ansioso, de você estar mais disperso. E aí, uma sugestão que eu faço, né, assim, é que as pessoas possam retornar também para esse respirar com mais consciência. Eu sou também professora de yoga, então, assim, acho que é um super convite, né? Incluir dentro da rotina diária das pessoas, práticas de meditação, de mindfulness, de respiração consciente. Inclusive, nesse livro aqui, do Monstro Gigante do Medo, tem um pouco disso também. Porque ao reconhecer os medos, né, o livro ele tem uma parte que diz assim, olha, que quando ele olha nos olhos do medo, ele inspira, expira e se concentra. E é assim que o menino vence, né, esse medo do monstro gigante do escuro, esse medo da barata. Então, assim, você viver o momento presente com consciência, com respiração consciente, isso também é muito importante, né? Ouvir uma história, né? Olhar no olho das pessoas, né? Você trabalhar também essa atenção plena enquanto eu estou aqui com a Clara. Eu estou aqui com a Clara, ouvindo a Almimota, percebendo o estúdio, as pessoas que estão comigo. Então, assim, praticar essa atenção plena também, ela é muito importante em contraponto, né, a todas essas tecnologias que às vezes nos trazem essa dispersão também, que nos trazem essa maior ansiedade, enfim. Quanto ao futuro, quais são as expectativas de vocês, como artistas, em relação à carreira e a carreira de futuros contadores de história e escritores? Livros, muito livros. Ai, meu Deus. Vou publicar muitos livros ainda. Porque de outubro até março desse ano, eu fiz 4 produções. São livros que, como eu escrevo para criança, meu leitor também está crescendo. Então, eu só tenho 2 livros para jovens. A Fera do Canavial e o Sertanejo Almoço Cantado. Então, tratei agora nesse período de escrever contos um pouquinho mais cheios, com grandes aventuras. Então, tem um cunho regional? Tem, mas a gente puxou um pouco para isso, para um leitor já mais crítico, né? Então, pretendemos publicar livros e livros e livros. Minha cabeça o tempo todo é maquinando de como vamos editar um próximo livro, de como vai ser o formato, a ilustração, como vai ser o design dele. Então, assim, um livro não sai tão rápido como as pessoas pensam. Aquela parte lá da gráfica, ali é o finalmente do livro. O livro passa meses, a gente vai para o revisor, volta de novo. Aí o capista e design vai montar o projeto gráfico, aí você muda de ideia, muda de estilo, aumenta a fonte, grava o suporte do livro, grava a Libras, porque tem que colocar, aí grava o áudio que tem que colocar junto, monta isso, vai para o estúdio, volta, monta lá, testa, vê se dá certo o livro, porque aí hoje em dia o livro ele já vem acessível para todo tipo de público, né? Não só para a criança que vê, a criança que não vê também pode escutar o livro todinho na voz do próprio autor, com efeitos sonoros inclusive, né?
Então, e a criança que tem problemas com a surdez e tal, pode ver a Libras ali, e hoje em dia os pais jogam na TV o conteúdo do livro e ele assiste ali, grandão mesmo, escuta bem, né? Então, são coisas que as tecnologias também facilitam muito. Então, aí o livro ele tem todo um processo, né? Ele tem que ganhar a identidade dele, né? Que é o ISBN, o registro de nascimento dele, que é a ficha catalográfica. Quando você monta tudo isso, aí chega no design, ele finaliza o projeto gráfico, e são no mínimo 3 meses. 3 meses. E isso não está contando o fato de você ter escrito a história antes, não. A história é outra coisa. Se for poesia, é outra história. É a montagem do livro, para o livro sair direitinho. No mínimo 3 meses, esse processo. E aí vai para a gráfica. A gráfica é rapidinho. Aí a gráfica é 10 dias, 15 e acabou a conversa. Aí você vai cuidar do lançamento. Então, você finalizar o lançamento do seu livro em várias regiões do estado, com bienais, com isso, com aquilo, são 2 anos, 3, para você mostrar o livro ao Brasil. Depois desses 3, 4 meses, anos, aí você vai repensar o livro ou relançá-lo, né? Ou com uma nova roupagem, ou com uma nova tiragem. Então, assim, a vida útil do livro é 100 anos. E o começo da vida dele é no mínimo 5. 5 anos, um livro, agora que está chegando nos leitores. É mais ou menos assim. Fico feliz, Almeida, né? Como você, a gente está com uma esperança boa, também tem uma esperança muito boa. O que a gente faz, assim, tem muito valor. É um trabalho muito humano, contar histórias para as pessoas, isso é muito bacana. Eu acho que meu trabalho nunca vai morrer. Eu duvido que uma IA venha substituir um contador de histórias. Porque isso não é só nosso, não, tá? Os povos africanos e outras comunidades no mundo, inclusive europeia, desculpa, Julinha, eles têm os seus narradores, sempre tiveram. As pessoas encontravam o narrador na rua e contratava para contar contos de fada para toda a família. Isso na Europa. Os narradores, os griots na África, é a mesma coisa. São seres respeitados pelas comunidades, onde vive, porque eles contam a história oral de tudo que está ali ao redor, de como se formou aquele povo, de quem é aquele lugar. E o mundo precisa dessas histórias, então acho que o nosso trabalho aí não tem IA que tome. Júlia, fique à vontade para divulgar ao público seu novo livro. Ai, gente, olha, o meu novo livro é esse aqui, O Monstro Gigante do Medo. Um livro lindo, gente, para crianças pequenas. Um livro com acessibilidade, com libras, com audionarrativa. Um livro que vem em caixa alta para crianças em processo de alfabetização ou para pessoas com baixa visão. Então, assim, eu digo, venham conhecer a história da Tina e do Juca, meninos que brincam de vencer os seus medos. Quem adquiriu o meu livro, lá no dia do lançamento, vocês são convidados, vai receber esse colar amuleto do monstrinho gigante do medo, onde a criança vai contar um medo para esse monstrinho, simbolicamente, reconhecendo esse medo. E ela vai, de alguma forma, né, transmutar esse medo simbolicamente. E aí fica o convite para vocês, é brincar de pequeno samurai brincando de vencer os seus medos. Fica aqui o convite. Meu livro, vocês podem encontrar no casadaprosa.com, no nosso Instagram, Casa da Prosa, meu Instagram, que é Julia Barros, _Yogan, está à venda. Adquiram, leiam, comprem, presenteiem as crianças com meu livro. E é isso, colorinho colorado, a história está contada. De fazer uma leitura do seu livro. Ah, claro. Tina e Juca brincam no parque de guerreiros samurai. Numa sacada de mestre, Juca rodopia no ar. No entanto, perde o equilíbrio, cai no chão e se machuca. Ao levantar-se com cara de choro, recolhe as lágrimas e faz cara de samurai fortão. Você está chorando, Juca? Pergunta Tina. Não, meninos não choram.
Meninos não têm medo. Meninos e meninas choram sim, Juca. Meninos e meninas sentem medo. Está tudo bem, diz Tina. E quem quiser saber mais sobre a minha história, o monstro gigante do medo, fica aqui a dica. 26 de abril, às 15 horas, estarei lançando meu livro na Biblioteca Estadual do Ceará. E vocês são meus convidados. E agora eu deixo para o Mimota também contar a sua história. Acontece que um mestre tinha um discípulo que gostava muito de fazer pergunta a ele, porque ele queria saber das coisas do mundo. E as sessões de yoga, ele ficava lá sentado com o mestre e dizia: mestre isso, mestre aquilo. O mestre estava um pouco cansado disso, porque atrapalhava a meditação dele e ele não se sentia bem com isso. Certa vez o mestre estava pensando, meditando, quando o aluno disse: mestre, o senhor fala que Deus está em todo lugar? Como assim? Ele não mora no Olimpo? Então o mestre olhou para o seu aprendiz e disse: sim, mas Deus está em mim, está em você, está em todas as pessoas. Todas as pessoas são Deus, porque Deus está em todos nós. Aí o aluno foi para casa pensando naquilo. Eu sou Deus, o mestre é Deus, todos somos Deus, seres vivos são Deus. No caminho que ele ia, vinha um elefante desgarrado, com um homem em cima, gritando para ele sair do caminho. Mas ele pensou: bom, se eu sou Deus, o elefante é Deus, então Deus não machuca Deus. Então o homem gritou mais uma vez: saia do meio. Não, eu não vou sair do meio, porque eu sou Deus, o elefante é Deus, Deus não machuca Deus. E o homem gritou novamente: por favor, o elefante sai do meio. Mas como ele não saiu, a tromba do elefante jogou ele longe, ele caiu longe. Passou uns dias, quando saiu do hospital, todo enfaixado, parecia uma múmia. Aí então o mestre foi visitá-lo. Ai, mestre, isso aqui tudo é culpa do senhor. Minha culpa? Por quê? Tá vendo, eu estou todo enfaixado, os pés quebrados, mão quebrada. Olha aqui como eu estou. Mas por que a minha culpa? O senhor disse que esse negócio de Deus, eu sou Deus, o senhor é Deus, tudo é Deus. Olha o que foi que Deus fez comigo. Eu disse para você, realmente, Deus está em você, você é Deus, eu sou Deus, o elefante é Deus, mas o homem que está em cima do elefante também é Deus. Então, meu filho, escute Deus. Obrigado. Muito bom. E com essa relação entre criatividade, cultura e perspectivas que encerramos a nossa conversa do Traçado das Artes, do Newslink TV. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês, Júlia e Almir. A gente se vê no próximo programa. Tchau!